Design é poder. No sentido desse poder de construção e materialização de discursos, nessa questão da gente conseguir passar por outras disciplinas, outras profissões, tudo tem design, e esse poder de, mesmo quando silencioso, criar um dia a dia melhor. Bem-vindos ao Faz e Fala, esse espaço onde a gente explora ideias, trocamos, fazemos boas pontes para falar de brasilidade, para impulsionar pessoas, organizações, e temos aqui grandes líderes, criativos, pessoas de negócio, pessoas de cultura, porque a mistura é boa, é importante e necessária para criar algo novo. Então, a gente hoje tem, com maior alegria, um grande amigo, um grande companheiro, né, da nossa jornada de design. Gustavo Greco está aqui comigo hoje para a gente trocar sobre esse papel, né, do design no Brasil, sobre o papel da criatividade brasileira, sobre o impacto que a gente está trabalhando aí há quantos anos? Nossa, a Greco tem 20, né? 20. Uau! A gente já está com 30, Pois é. então, ó, tem muita coisa. Mas a gente vai começar aqui, Greco, para você se apresentar, né? Porque é muito mais legal você se apresentar do que eu ficar lendo aqui quem é você. E eu sei que você tem uma história incrível. É complexo a gente se apresentar. Não sei o que é mais difícil, quem convida a apresentar ou o convidado, né? Porque falar da gente também não é nada fácil. Mas, em breves linhas, eu sou Gustavo Greco, eu sou o fundador e diretor de criação da Greco, que é uma empresa independente de design com sede em Belo Horizonte. Hoje a gente é uma das empresas mais premiadas do mundo, do Brasil no mundo, né? Saiu um ranking agora do IF Design Awards, você deve ter visto, que a gente ficou aí no 2º lugar da América do Sul. Uau! Super legal. Incrível. E a gente trabalha há 20 anos com principalmente marcas, né? E todos os pontos de contato que essa marca usa para comunicar com suas comunidades. Então, acho que dou aula em 2 cursos de pós-graduação, fui presidente da AB Design, hoje faço parte do conselho, tenho sido convidado para essa cadeira, acho que a gente pode falar disso um pouco mais para frente, né? Quando o design assume esse lugar de conselho nas empresas, acho que isso é um movimento que tem sido feito com mais frequência. E acho que é isso. Adorei o convite, sou seu fã. Somos ambos fãs um do outro, que é muito bom. Mas me conta uma coisa, a sua jornada é uma jornada curiosa, né? Super. Porque eu sempre falo que o designer pode ser um monte de coisa, mas você veio de outro caminho. Vim de outro Conta caminho. de onde você veio, qual é a sua garagem? Minha formação, eu fiz 2 cursos ao mesmo tempo, eu fiz publicidade e direito. Eu fiz direito penal, na verdade. Eu achava que eu seria um advogado criminalista. Ainda sou apaixonado por histórias de crime nas horas vagas. Logo que eu me formei em direito, fiz uma prova da OAB, eu comecei a fazer alguns freelas de criação com a turma da publicidade e nunca advoguei. E passou na OAB? Passei, tenho minha carteira até hoje, pago até hoje, falo que é meu seguro-desemprego se der alguma coisa errada. Ah, não, já deu certo, esse aí você não vai precisar. Mas foi fundamental para mim, acho que essa coisa de a gente poder ser várias coisas é algo que, com o passar do tempo, tem me encantado cada vez mais. Assim, acho que a gente não é obrigado a se rotular disso ou daquilo. Acho que o design é uma disciplina, por natureza, transversal, então a gente acaba vivendo experiências de outras profissões, né, que também atravessam o design, e eu acho que que são caminhos. Mas qual foi o momento que você se viu designer? Porque o design tem uma jornada técnica. Na publicidade, enquanto no direito eu amava direito penal, na publicidade as disciplinas de criação eram as que mais me atraíam, as que eu me saía melhor. Então, foi isso, assim, a turma da publicidade. Você fez formação em publicidade. Eu acabei não me formando, porque eu achei que eu seria mesmo advogado, fiz até o 5º período, depois eu fiz uma pós em gestão de marcas na PUC, quando eu comecei já a trabalhar com design, senti essa necessidade. E comecei com esses freelas com a turma da publicidade e nunca advoguei. Sempre empreendi, tenho isso também muito dentro de mim, assim, desde o início abri um escritório e aí estou. Então, empreendedor também na Sim, veia. Isso, com certeza. Me conta um pouco como é que foi como é que você vê design, né? Como é que é o design para você? É um instrumento, é um pincel, é uma forma de pensar? Como é que você... Eu não sei se você lembra, quando eu fui curador da Bienal Brasileira de Design em 2019, eu usei uma frase na abertura da cerimônia que foi: design é poder.
no sentido desse poder de construção e materialização de discursos, nessa questão da gente conseguir passar por outras disciplinas, outras profissões, tudo tem design, e esse poder de, mesmo quando silencioso, criar um dia a dia melhor para as pessoas. Então, acho que é como eu defino a profissão, assim, da gente entender as diferenças e dar materialidade para elas, né? Acho que isso é o que eu mais busco nos projetos de design da Greco. E você tem um princípio, né, forte de identidade brasileira, de eixo criativo estratégico, e a gente já fez parte, né, de vários júris globais, de premiação global e tal. Como é que você vê esse design brasileiro no mundo, né? A gente, quando está lá fora, avaliando trabalhos da Europa, da Índia, da Ásia, dos Estados Unidos e do Brasil, como é que você identifica e qual é o poder que a gente tem nessa É até uma brasilidade? coincidência a gente falar disso. O último júri que eu fiz agora fora foi da Fedrigoni, né? Para quem não conhece, é uma das maiores indústrias de papéis especiais do mundo. Eles têm um prêmio super legal que chama Top Awards e eles premiam, obviamente, projetos de design que usaram papéis do portfólio deles. E eles me convidaram agora para ir para Paris falar no evento deles e eu vou falar exatamente sobre isso. Assim. Então, eu estou exatamente na semana que eu estou construindo essa palestra com uma dificuldade grande, mas que eu estou levando mais questionamentos do que respostas. Assim. Primeiro, o quão importante e o quão perigoso é tentar definir o design de algum lugar. Quando a gente, obviamente, a gente está falando de identidade, quando a gente define, a gente está falando de orgulho, de pertencimento, né? De uma questão até política. A gente tem o design escandinavo, quando a gente fala isso, é muito evidente o que vem à tona na nossa cabeça. Por outro lado, em um mundo completamente misturado, com influências, conexões imediatas de outros lugares do mundo, essa definição muitas vezes pode ou incorrer em clichês, a gente tentar definir o nosso Brasil pelo carnaval e música, o que também está tudo certo. Mas é só ponto de partida, ponto de partida, exatamente. Ou a gente tentar, ao definir um design brasileiro, restringir a novas linguagens, novos pensamentos, porque só aquilo poderia ser design brasileiro. Então, é uma coisa que eu tenho curtido muito estudar e me envolver nesse país que é feito de contradições, né? Então, a gente poderia elencar aqui várias, né? E eu acho que essa é a grande questão de um design nacional. Só que, para não ficar assim, não fugir da pergunta, eu acho que a gente tem o que me trazem muito à tona quando a gente está nos júris. Outro dia eu vi uma frase que foi ótima, porque uma pessoa olhou um projeto e falou assim, isso parece design de brasileiro. Aí eu achei que já era, a gente já vai na... Certo bullying. Falei, que isso? Né? E, na verdade, era um elogio, assim, de uma ideia inteligente por um caminho não esperado com vivacidade. Exato. Eu achei essa definição define muito o que a gente é, né? Sim. A nossa maneira de lidar com todas as questões dessas contradições e como que a gente resolve esses problemas e, óbvio, isso é refletido na maneira que a gente faz design, né? Então... eu morei, né? Você sabe a minha trajetória, eu morei fora há muito tempo e comecei a trabalhar, né, nos Estados Unidos e eu fazia tudo muito colorido. E as pessoas falavam, mas tudo que você faz é colorido. E eu via que, na verdade, lá era tudo muito cinza, mais comportado, e eu vi como... E eu estava trazendo aquela bagagem absolutamente de uma forma inconsciente, né? E a gente trabalha... E isso eu acho interessante. Quando você muda de eixo ou sai da sua cultura para outra, né? Estava agora estudando um pouco mais ali na Bobardi, que também é uma pessoa que veio de fora, o Krasber, né? Então, quando você faz uma ponte para outra cultura, no fundo, você enxerga melhor a sua própria cultura, né? E aí, esse uso da cor também é muito presente. E eu adoro, presente. Né? Os projetos da Greco são bem coloridos. A gente tem essa coisa que é uma forma, né, exuberante de trazer essa cultura. Ao mesmo tempo, a gente desperdiça muito valor, né? A gente precisa ter, né, alguém de fora para dar valor às coisas, sustentabilidade, arquitetura, concretismo, né? Até a trajetória na Lina Bombardi no MASP, depois tiraram o Cavalete,
agora o Adriano Pedrosa trouxe de novo, de volta, Incrível. né? É incrível como é que a gente também vai deixando essa história de lado. Como é que você vê essa relação do design e cultura, né? Essa questão de territórios? E você trabalha muito com o aspecto cultural, né? Eu acho que você tem vários trabalhos muito ricos que trazem um contexto, um significado para Brumadinho, né? Traz um pouco para o mercado de BH. Super. Conta um pouco essas histórias que eu acho que me parece que o teu trabalho ancora muito valor nessa Acho que trajetória. teve uma história que a princípio foi meio ao acaso, porque nós somos uma empresa de Belo Horizonte que não faz parte aí desse eixo Rio-São Paulo. Quando a gente começa a ter uma certa notoriedade, eu começo a carregar essa bandeira ao acaso de Minas para o Brasil e depois do Brasil para o mundo. Hoje é uma coisa pensada. No início Funcional. era uma coisa que foi acontecendo. Intuitiva. Intuitiva, e era me dada a oportunidade. Eu sou do tipo que agarra as oportunidades que me são dadas. Como um bom empreendedor. Exatamente. Então, hoje eu tenho esse... eu ia usar a palavra peso, mas ela não ficaria boa. Eu acho essa responsabilidade de saber que quando eu estou em Cannes, na Alemanha, onde quer que seja, eu estou representando um país ali. Isso é muito importante. Mas o que esse movimento para fora me exigiu um movimento para dentro. Exato. Acho que passa muito por aí, assim, de quanto mais fundo a nossa raiz, e todas mais essas histórias que você falou, né, o Memorial de Brumadinho, que a gente teve um dos trabalhos mais delicados e sensíveis que eu tive a oportunidade de liderar, né, na parte de design e identidade, o projeto de arquitetura do Gustavo Pena, sempre esse olhar para dentro, assim, como que ao investigar o nosso objeto de design, uma frase que eu falo em todas as minhas entrevistas, que a solução do problema está no problema. Não é olhando para fora que a gente encontra respostas, a gente encontra a paleta cromática, a tipografia, o acabamento, quando a gente investiga o problema para dentro. Então, eu até outro dia falei, o pensar na caixa, às vezes é bom, se você entende essa caixa como o seu problema de design, né? Exato. Porque você faz uma investigação para dentro e não tenta entregar símbolos, discursos e elementos que você está buscando em outro lugar. Então, acho que esses 3 projetos que você citou, né? A sinalização do Memorial Brumadinho, a identidade de um mercado que fez 60 anos agora e teve a primeira identidade mesmo. Eles tinham alguns exercícios de marca, mas a primeira identidade feita agora e um projeto feito para as favelas de Belo Horizonte, era fundamental que a gente entendesse o repertório simbólico desses lugares para que a gente não impregnasse os projetos de design de um discurso alheio ao que a gente estava fazendo. Sim. Então, esse olhar para dentro é o que hoje me norteia, assim. Isso é tão bonito, né? Porque, no fundo, quando você olha para dentro, tem um pouco que a gente fala muito da brasilidade, que o brasilidade está sempre olhando para fora, né? Isso. Então, a gente está A gente está sempre querendo copiar alguma coisa. A gente não, né? A gente não. Mas o Brasil, como cultura, o lado de fora é sempre melhor, né? O lado de fora. E quando a gente olha para dentro, resgata a memória, resgata valor e gera essa identidade, é onde está o grande trunfo. Inclusive, eu estava lá no IF Design sendo jurado e você ganhou lá o prêmio máximo, porque fica muito autêntico, né? Exato. Você tem valor ali intrínseco e não poderia ser em outro lugar a não ser aquele que foi o mercado, né, de Belo Horizonte. Então, eu acho que é um processo muito bacana de investigar e é onde está o real valor. Me fala um pouco do seu processo criativo. Você está falando que olhar o problema é o problema, né? Sempre. E como é que você destrava esse processo? Você acredita em método, processo? Como é que é? A gente tem um método, né? Acho que o Design Thinking já descreveu isso, né? Porque todos nós que trabalhamos com design, de uma certa maneira, passamos por esse processo de geração de alternativas, de entender o melhor caminho, testes até implementação. Eu gosto muito disso, assim, Ana, de entender o universo e o repertório daquele projeto, assim. Vou pegar um exemplo claro, falar do projeto do mercado, né? Um bloco modernista, né? Uma fachada gigantesca de cobogós. Maravilhoso. De cara já tem alguma resposta ali sendo dada, né? Um elemento gráfico que serviu de grid, que serviu de símbolo, que serviu de
desdobramento, né? Então, a gente tem ali de cara isso, o problema dando a resposta, e um mercado que funciona o dia inteiro, né? De madrugada chegam o hortifruti, aí tem o movimento das gráficas que são tradicionais, o almoço no local, até à noite que tem um movimento cultural de lojas e gastronomia Bares. local muito legal. Então, assim, a gente tinha duas respostas muito claras, né? Algo que funcionava o dia inteiro e esses cobogós ali dando cobertura para essa construção, né? Esse edifício. E aí a gente tenta entender como que o sol passa por esses cobogós ao longo do dia e a resposta da identidade vem daí, né? Uma marca que é variável e a gente tem um grid dos cobogós e esse sol passando por trás deles. Né? Exatamente. E assim, e é o que eu falei tempo. com o meu time, né? Eu falo que nós somos hoje 25 pessoas, a Greco é uma empresa pequena, mas com um time que trabalha junto há muito tempo, com quem eu divido todos os meus créditos. Eu falo que eu sou o cantor da banda, eu apareço mais, mas tem o meu guitarrista, baterista. Sim, com certeza. Nada se faz sozinho, né? E o que rolou foi o seguinte, a gente fazer um exercício de passar um dia no mercado. Sem esse exercício, essa identidade não teria saído, porque se a gente passasse a olhar referências de outros mercados do mundo, que é o caminho mais fácil, e muitas vezes a gente é tentado, já fizeram isso aqui, isso ali e tal, mas a resposta falta identidade é o que me faz diferente do outro, né? Então, a gente busca pelas características que fazem daquele lugar diferente dos outros mercados. E esse é um processo de design, né? Observar. E a gente precisa tanto disso hoje em dia para criar, né? Porque senão fica um lugar tão pasteurizado, de certa forma. Você citou o livro, né? A gente vai ter esse momento dos livros que eu achei super legal. E uma coisa que eu gosto muito é, uma vez que a gente está diante do objeto de trabalho, a gente tentar entender tudo que já foi escrito, poesia, um filme, uma música, porque isso também te dá um repertório diferente do que você espera, né? Dali você sai com algo que eu adoro quando alguém descreve o trabalho da Greco assim, como que eu não pensei nisso antes. Exato. Tem uma coisa que a gente está trabalhando muito, que é a plataforma criativa, que é a arqueologia da marca, né? Assim, como é que você traz toda essa história da marca, a arqueologia que está ali permeando cultura, permeando significados, e traz para o valor presente para projetar o futuro. E como é que é isso, você que é um observador, né, uma pessoa que tem essa criatividade muito autêntica, como é que você está vendo as inteligências artificiais? Como é que você está vendo esse processo? Nessa entrevista desse prêmio tinha essa pergunta e eu gostei da resposta que eu dei, porque assim, pedir para não chover, tem jeito? Não tem jeito. Não, né? não tem jeito. Exatamente. Elas estão aí. Que a gente vai fazer delas é que nos importa, assim, né? Se elas vão servir como uma agilidade aí nos processos, né? Com ferramentas que a gente não tinha. Acho que tem questões éticas que todo mundo sabe, que a gente ainda está tateando nisso e com problemas aparentes muito graves. A tecnologia avançou mais rápido do que qualquer exatamente. outra coisa. Mas eu acho que assim, quem fala hoje que não usa ou no processo ou na finalidade, eu acho que ela não é a ideia. A ideia não está ali. De jeito nenhum. Né? Ela é só mais um pincel. Né? Outro dia eu li um texto, até esqueci o autor, mas que fala que a inteligência artificial não substitui a empatia, a criatividade e problemas complexos. Eu gostei dessa resposta. Acho que... Né? Eu tenho a sensação que a gente está sendo mais desafiado a ter uma criatividade mais forte e trazer repertório. Né? Porque você está dizendo, o repertório do contexto, da história, da arqueologia, é que vai fazer a coisa, né, ser mais criativa e uma capacidade analítica do que é bom, o que é ruim. Que eu acho que no processo de design thinking, né, de você criar várias hipóteses, essa capacidade analítica, que no fundo ele te dá muitas hipóteses. Exato, né? Exato. Mas você tem E aí você pode encontrar, de repente, ali um insight, você investiga e vai... Né? E aí você vai buscando ali, né?
essa curadoria quase criativa, né? Eu acho que isso Exatamente. é um lugar bem interessante e delicioso, de certa forma, né? Porque dá uma potência Super. muito grande. E é divertido, E é né? divertido. E Lidar a ali. barra vai ficando mais alta da Vai. criatividade, né? Eu acho que esse é um lugar importante. Você se inspira criativamente aonde? Isso que eu disse, assim, um bom livro. Esse ano eu tô com uma meta que eu estou cumprindo. Eu estava só lendo livro de design. Ai, não, Aí eu sabe que eu não falei, leio livro de eu design? falei É esse muito ano raro. eu tenho uma meta de ler no mínimo 12 livros que não sejam sobre design. E eu sou uma pessoa de metas também. Tenho isso. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou É, atrás. É, então, a literatura é algo que me inspira muito. E mais uma vez, repito, assim, de mergulhar nesse universo do projeto. Assim, quando a gente fez o projeto das favelas, né? Pode falar dele um pouco? claro, seria a Não, então vai próxima. nela. Não, vai lá, vai lá. Não, porque eu acho que é essa questão do impacto, né? O design com impacto, com propósito, é um papel que transforma a sociedade, né? Ela transforma o país, Super. transforma a cultura. E aí esse projeto da favela, explica um pouco para quem não Vou conhece, contar. Esse foi que eu adoro esse projeto. um projeto que mudou completamente a minha maneira de pensar design e foi meio que dos bons tapas na cara que a vida te dá. Foi em 2016, eu dei uma palestra, uma pessoa na plateia levantou a mão para fazer uma pergunta e me pergunta se o acesso a pessoas que tinham uma certa notoriedade no design era difícil. E eu respondi falando que se a pessoa é legal, no mínimo 5 minutos ela te dá de conversa e cabe a você fazer desses 5 minutos, 5 horas, 5 dias ou 5 anos. Fui embora, voltei para Boa casa. resposta. Cheguei na Greco no dia seguinte, tinha um e-mail, terei 5 minutos com você ou era papo de palco? Aí eu falei, claro que vai ter. Marcamos um café, ele se chama João de Souza, ele tem um movimento super Importante. importante, relevante, que chama Favela, né? Ele acelera empresas de pessoas que querem ter seus empreendimentos nas favelas de Belo Horizonte, passando conteúdo de comunicação, administração, finanças, e o motivo que ele marcou reunião comigo é por que não design. O primeiro pedido que ele fez para mim foi se eu daria uma palestra sem cobrar no projeto, fácil, óbvio, e ele me falou depois, achei a resposta muito rápida, muito fácil, resolvi dar um passo à frente e ele perguntou se a Greco faria a marca da empresa que mais se destacasse no que eles chamam de corre. O processo de aceleração do Favela, eles dão o nome de corre, que é exatamente o corre, né? Que a gente sabe no Brasil muito bem o que é. Ana, é muito legal como que a vida mostra as coisas. Eu sou muito ligado nessas coisas, né? Que a Os vida está te sinais. mostrando. Muito importante. A gente estava numa fase aí que a gente estava começando a ganhar esses prêmios que você falou. A gente começa, de uma certa forma, a achar que você é algo, né? Que, na verdade, o João e o Yoga me puxaram para a terra. E aí ele vem com essa história de um universo que... tem até um TEDx meu que fala disso, que ele, quando criança, ele falava que ele queria fazer as coisas que o boy do asfalto fazia, que ele era do morro e ele queria ter oportunidades que ele não tinha, né? E eu era o boy do asfalto, ele falando com o boy, o o garoto do cara, asfalto, o cara. Entendi, o boy do asfalto. e aí e foi, tipo assim, um tapa de realidade, de que a vida não é do tamanho do nosso umbigo, que a gente tem que enxergar essas contradições que a gente começou o papo hoje falando. E eu fico sempre emocionado quando eu falo desse projeto. E aí ele me pede para fazer essa marca do que mais se destacasse. Eu estava com tanta vergonha de mim mesmo, assim, que eu perguntei, quantas são as marcas todas? Mas a marca são os empreendedores do morro. Eles aceleram esses empreendedores. Tem um número muito legal, 40% das pessoas que vivem em favelas e querem empreender, elas querem empreender na própria favela. Muito legal. E então, eles têm... Ele escolhe ali algumas empresas que passam por esse processo de aceleração desse conteúdo todo que eu falei, e
alguém se destaca, né? E ele queria que a Greco fizesse a marca dessa empresa que se destacasse. O prêmio máximo. O prêmio máximo. E aí, do Corre. eu estava com tanta... eu falo com muita tranquilidade, sem vergonha daquele momento, que eu perguntei quantas marcas seriam ao todo? Ele falou 30. E eu bati a mão na mesa e falei, a gente vai fazer todas. Aí, as pessoas da Greco que estavam comigo na mesa falaram, como? Enlouqueceu nós, né? E aí, Todas as a oportunidades. gente acabou, obviamente, montando um grupo de designers para além da nossa equipe, que querem participar do projeto. E de 2016 para cá, eu não sei o número certo, mas com base muito clara, assim, a gente já fez mais de 120 marcas para esses empreendedores. E é mágico, porque eu acho que É um momento de transformação, e né? a representação desse poder do design que eu falei É, antes, na sua máxima potência. potência. Porque vou contar um caso que ele é emblemático para mim. A gente fez a marca de uma mulher chamada Jumara e ela tem um salão de beleza. E aí ela me conta que todo salão de beleza tem o nome da pessoa. Salão da Ana, salão do Gustavo. E ela não gostava do nome dela. Mas eu não gosto do meu nome. Salão da Jumara, não quero que seja Salão da Jumara. E eu falei, não, a gente pode criar um nome, outro nome. Não, mas tem que ser o nome da pessoa. A gente sempre faz um evento que a gente chama todas as empresas e a gente tem uma parceria com uma gráfica, a gente entrega os cartões de visita prontos. É um ritual muito bonito, assim. Ana, na hora que ela abre a caixa do cartão dela e ela começa a chorar e ela fala com a gente assim, eu não só amei a minha marca, como agora eu passei a gostar do meu próprio nome. É incrível. Gente, isso Isso o exemplo de identidade, né? Assim, total. O reflexo da pessoa, né? Com a marca devolvendo para ela a relação com o nome. Então, assim... É incrível. O Brasil é um país muito empreendedor, né? Muito. Muito empreendedor. 50%. Não, e foi legal porque a gente teve que subir o morro, né? O que eu falei, gente, nós não vamos fazer projeto para lá daqui sentadinho no escritório, né? Claro. E aí, entender que também não era levar para esse projeto elementos alheios àquele lugar. Então, por exemplo, a gente faz muitas vezes a placa de sinalização do lugar, a gente usa das gambiarras da favela para fixar. Não leva ali um repertório de fora, né? É tentar entender se de dentro para dentro, né? Paulo Freire do design. A educação saindo com seus recursos. E isso né? A gente elevar, e eu acho que esse é um papel do design no Brasil muito forte, trazer esses empreendedores com os recursos certos para crescerem. Né? Porque você ser empreendedor sem nada, sem uma estrutura mínima, né, de um negócio, é muito difícil. Você fica enxugando muito gelo. Quando você dá mesmo uma identidade, né, você começa a sair de um outro patamar de empreendedorismo, que é ter uma marca, né, um branding. Então, isso tem um papel incrível. Laje é a plataforma de educação especializada em branding da Ana Couto. Uma comunidade que conecta você aos melhores do mercado e transforma seu talento em resultado. É hora de acelerar sua carreira e fazer seu negócio crescer. Laje, aqui, talento vira impacto. Como é que você vê essa relação com as empresas? Você contou de 2 projetos sociais, né, muito importantes, esse projeto da cultural e social. Como é que é a tua relação com as empresas? Você vê as empresas brasileiras dando mais valor, entendendo que isso traz, né, mais valor financeiro para o negócio? Definitivamente. Vou contar um outro... O legal da Greco é isso. A gente atende, né, desde um banco até o pequeno negócio. E eu quero manter essa conversa, essas pontes. Muito, né? Para mim é fundamental. Tanto ter né, o exercício ali de grande complexidade, grande porte, quais são até, às vezes, certas restrições que a gente tem quando a gente está lidando com uma identidade nacional. A gente acha que restrição é só financeira, né? Não é. Vários tipos de restrições. Mas eu adoro fazer o projeto do pequeno negócio. Mas esse que eu vou contar é um projeto grande, e a gente fez quem é de Belo Horizonte, Minas, vai saber que a gente tem uma rede de drogarias chamada Araújo,
tem quase 300 lojas só em Minas Gerais. E a gente foi convidado para fazer a marca linha própria deles, né? E a gente foi chamado para fazer nome, identidade e embalagem. A princípio seria um teste de 15 SKUs de algodão, desvinculado da marca, porque eles queriam testar para saber se ia dar certo ou não. E a gente precisava dar um nome, e a gente deu o nome de Mió. Mió é melhor em mineirês, mais mineirês que o meu. Pessoas que têm um sotaque muito carregado falam que esse é melhor que o outro. E aí, quando a gente sugere esse nome na reunião de diretoria, né, de uma mega empresa, aquele lugar primeiro de um estranhamento, mas depois aquilo que a gente falou desde o início, assim, é um nome que só poderia ser dali, né, só de uma rede de drogarias que tem atuação apenas no estado de Minas Gerais. E aí a gente vê, Ana, mais uma vez o poder do design, vou usar essa frase de novo, de uma marca que cresceu 2.024% desde o lançamento até hoje. A gente começou com 15 SKUs em 2016 ou 2017, agora se não me engano. A gente está com quase 300 produtos em gôndola. Todos passaram pela Greco. Na questão a gente fez um sistema bem inteligente, porque a gente sabia que a gente ia lidar com muitos fornecedores, não dava para ter... Mas é isso, né? Foi um exercício de olhar para dentro, de trazer a diferença que só a Araújo tem. Inclusive, só a Araújo tem a tagline deles, que nem foi criada pela Greco, mas... e só a Araújo tem Mió. Então, a gente... E uma marca que é muito legal, porque ela viraliza no X, né? Direto, porque ela tem essa conexão com o usuário, comunidade, né? Assim, né? Construção de comunidade. É. Como é que você vê as tendências, o que você está vendo assim, para o design no Brasil? O que melhorou eu tenho 30 anos, você 20 de agência, o que melhorou e o que você está esperando aí dessa Eu acho indústria, que né? Esse pensamento. Esse entendimento de que a gente não faz só ficar bonito melhorou muito. Acho que as pessoas entenderam o resultado que o design financeiro mesmo, que o design dá. A gente é contratado para isso, né? Tem que dar resultado para as empresas. Sim. Acho que isso melhorou muito. Outra coisa que eu tenho visto, e até em função de muitos convites que eu tenho recebido, da gente participar de questões estratégicas, né? Fazendo parte de conselhos de empresas, de grupos de discussão. Então, trazer a disciplina para a mesa de negócios é uma coisa que eu tenho visto muito mais, e é muito legal. Isso a gente puxa bastante. Acho que o que eu tenho visto de movimentos mais interessantes tem sido isso. E acho que essa coisa das pessoas também quererem trazer as raízes à tona também tem sido um movimento muito legal, que a gente tem visto em muitas marcas, né? Sim. Qual é a sua origem? Quais são as suas garagens, né? Onde é que está o seu valor, de fato, intrínseco? E como é que você está vendo a relação Você saiu da propaganda, de certa forma, chegou em design. A gente fez um pouco ao contrário. A gente tem uma formação muito design. Hoje a gente é uma agência full, né? A gente faz lá da estratégia até a entrega de comunicação, de propaganda, de tudo. Como é que você vê as diferenças dessas disciplinas? São diferentes? A gente está no momento que está unindo? Eu tenho hoje muito pouco contato quase nenhum com a publicidade, mas acompanho aí os movimentos, principalmente nos festivais em que as duas disciplinas se encontram, né? Os grandes festivais de design do mundo têm os dois, design. E eu acho que é complementaridade, eu acho que a palavra é essa, né? E a gente tem... Você acha que estão se retroalimentando de uma forma mais positiva? Porque tinha uma coisa, né? Uma rixa, né? Tinha uma eu sou contra rixa, rixa, né? você sabe. A gente é de ponte, a gente não é de muro, né? Exato. E eu acho que é uma conversa mais rica agora. Eu acho. Marca, né? A marca precisa desses dois. A marca precisa desses dois. Duas pernas, vamos falar. E me conta um pouco da formação de profissionais, do seu time. Boa. Como é que você vê o skill? Movimento que a gente faz pela diversidade dentro, porque é o que eu falo, né? Se você prega uma coisa para fora e olha para dentro e é tudo estranho, é estranho. Então, isso é uma preocupação que a gente tem, de ter pessoas, né, todos os tipos. E
a gente tem uma equipe hoje multidisciplinar, a gente tem um núcleo agora bem recente de arquitetura, porque a gente faz muito projeto de sinalização Sim. de grande porte, Sim. né? E a gente tem, então, designers publicitários, a equipe de gestão e a arquitetura e produção gráfica, porque a Greco é muito ligada nisso, né? A gente gosta dessa materialidade, de como que papel que é, que... Então, eu gosto, assim, foi muito legal. A gente fez 20 anos agora e a Plau fez uma tipografia pra gente, um presente maravilhoso. Fiquei emocionado no dia da reunião. Chama Grecotipo. Quando a gente foi fazer, a gente cliente fazendo aquele exercício de barras deslizantes, aí você é isso ou aquilo. Foi muito legal ver que a gente é também. Então, acho que a Greco passa muito por isso, assim, do mesmo jeito que a gente é super ligado às novas tecnologias, a gente ainda é do tipo que tem uma oficina, a gente tem uma oficina dentro da nossa casa para dobrar papel, cortar papel, colar papel e metal, o que quer que seja. Então, o craft é muito forte. Acho que isso é muito evidente, né? Não, com certeza, o craft é. E essa ponte de... Você acha que a gente, como brasileiro, me conta um pouco o que você vê como característica dessa troca, né? Essa coisa de subir na favela. Eu fiz a minha tese de formação da PUC também na Rocinha do Rio, estudando um pouco, né? E é engraçado que eu também nunca tinha entrado na Rocinha. É uma coisa muito louca, né? Você mora do lado, você tem um país que é dividido, cidades divididas, e você não... E não é nem falta de curiosidade, eu acho que é falta de ponte mesmo. Como é que você vê? Você acha que a gente está fazendo mais ponte no Brasil? Essas conversas estão menos polarizadas, nós e eles, e estamos mais entendendo, né, com mais empatia, como a gente pode melhorar? A gente ainda tem muito conflito, né, Ana? Assim, a gente fala de um lugar que a gente sempre tem que assumir de muito privilégio, e por isso a nossa obrigação, acho, de tocar nessas questões, né? Quando a gente fala, né, usando até para um grande público, a gente tem a obrigação de, enquanto pessoas brancas de privilégio, tocar em assuntos que são necessários no nosso país, né? Eu tento, obviamente, sempre fazer pontes, e a cada vez que a gente estuda um pouco, né, eu estou fazendo esse exercício de entender um pouco, eu quis levar alguns números para essa palestra, e eu fiquei sabendo disso semana passada, não vou ter vergonha de assumir, adoro não saber, que a gente tem 272 línguas indígenas no Brasil. Acho que é mais, hein? O número que eu... 1000 tipos de línguas. O Estevão Servata fez um documentário sobre as línguas do Brasil, são mais de 1000. Imagina, contato com nenhuma, né? Línguas brasileiras, línguas do Brasil. Sim. Né? Sim, uma loucura. Porque a nossa língua veio de outro lugar, né? Sim. Né? De uma colonização. Então, assim, quando a gente começa a entender, né, e conhecer. É outra história, né? O livro que eu estou lendo agora, inclusive, é Um Defeito de Cor, não sei se você chegou Já li. Que é entender o Brasil por uma outra olhar. narrativa, né? Uma outra narrativa. E isso eu acho que o Brasil precisa conhecer mais do Brasil. Né? Eu acho que a gente está... E esse é um pouco, né, o podcast que fala do valor da brasilidade, para a gente fazer mais essas pontes, porque são nessas pontes, porque acho que tem um conceito do conflito que o brasileiro não gosta muito do conflito, né? Mas o conflito, eu acho que tem duas portas para ele. Ou você polariza, e eu não quero nem ouvir, eu acho que tem muita gente, né, que não... E o outro conflito é criar intimidade com o outro, né? Então, eu falo assim, o conflito é bom. E o conflito muitas vezes é necessário, né? É necessário para evoluir. Minha avó tem uma história na política super relevante. Ela foi uma das pessoas na luta contra a ditadura, o movimento pela anistia, Helena Greco, o nome dela. E ela falava muito isso, assim, o conflito às vezes é a saída, né? Totalmente. Cria intimidade, cria empatia, cria, né, um lugar comum entre as duas frentes, porque senão você não quer ouvir do outro. Você realmente, o conflito, quando polariza demais, a gente não cria ponte, né? Então, eu acho que tem esse... E a gente está num momento, eu acho, de brasilidade, que tem uma narrativa que o Brasil não deu certo, e tem outra narrativa que olha quanta coisa que a gente tem de bacana. E tem, né? E tem muito. Então, a gente está aqui muito nessa conversa
de trazer isso para a gente, para olhar, né, de outra forma. E me fala um pouco do que você vê como o grande trunfo de Brasilidade. Como é que você vê? Como é que a gente pode ter consciência de que a gente tem trunfos incríveis? Eu acho que essa criatividade, obviamente, resposta boba, mas que a gente tem essa criatividade de saber lidar com todos esses problemas e viver com eles, né? Mas eu acho que se tem uma coisa que eu acho que o Brasil tem muito mais que outros lugares, é essa pluralidade e diversidade cultural, no sentido de que eu acho que isso é um grande trunfo. Se a gente parar para pensar naquela máxima de que criatividade é a união da sua imaginação com o seu repertório, a gente tem um repertório surreal, né? Se formos curiosos. Exato. Né? Mas imagina, né? Todas as heranças externas, as nossas questões originárias, imagina isso tudo misturado com uma imaginação que a gente tem também, e um borogodó que só o Brasil tem. Eu até estou falando desses números complexos, né? Tipo, um Brasil que tem o maior número de pessoas se identificam como não sendo brancas, mas que uma pessoa negra tem 2,6 chances maiores de ser assassinada. Então, assim, é esse país de contradição. Mulheres, né? Exatamente. O maior, talvez um dos maiores eventos LGBTQIA+, que é a Parada Gay de São Paulo. Por outro lado, o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Então, assim, eu tô levando esses números, aí ficou um pouco pesado, assim. Importante, é o que eu falo. Se eu tenho um momento para falar, eu quero usar isso a favor de tudo que eu tenho vivido e aprendido, né? Mas aí eu falei, tem que ter uma piadinha na palestra, tem que ter uma piadinha. Meme, aí eu falei, mas só o Brasil tem cachaça, pão de queijo e bumbum cream. Não é? Porque, assim, que também tem a ver com o que a gente produz, né? Que, bebendo nessas histórias, nessas tradições. Então, eu acho que é fascinante. Eu adoro ser brasileiro, eu acho que é fascinante. E você acha que essa conversa do design, por exemplo, que a gente estava, né, a gente se encontrou também na Semana de Tiradentes, Criatividade, essa conversa do designer com artesãos, né, com a cultura, essa troca está mais rica, porque acho que fica um pouco, às vezes, regionalizada ou vista de um eu ponto acho de muito vista. rico toda vez que eu sou convidado para participar de alguma coisa dessa. A minha maior preocupação é não vir com esse olhar de a gente é que sabe, a gente vai ensinar. Né? Harmonização estética, né? Não péssimo. Péssimo. É péssimo. Né? Porque aí você vê pessoas que têm bordadeira. Vou usar um exemplo que eu vi uma vez que eu fiquei assim, um bordado surreal e que a cena era de patos ingleses no pano de prato. Assim. Temos patos ingleses, né? Então, assim, o que a gente pode trazer para... A sua grande influência, qual é? Outro dia eu estava vendo 100 anos de Bauhaus, né? Um documentário que já tem algum tempo, que realmente influenciou, né, muito o mundo inteiro, né? Como é que você vê essa construtivismo, a universalidade do design, né, industrializado e ditando uma estética versus o que a gente tem? Você acha que é uma conversa que está... Eu acho que a gente e aí ser brasileiro de novo, a gente é uma mistura disso tudo, né? A gente nunca deixa no mesmo lugar. Não deixa no mesmo lugar. E isso é importante, né? Adoro. A gente lançou, não sei se você viu, gostaria até que você visse, te mostro depois. A gente lançou nosso manifesto novo agora. E a minha discussão na direção era, eu não queria usar nenhum jargão do brand, não queria usar as palavras que a gente vai ver os manifestos quando são só manifestos. A gente acredita no mundo, né? Sim, aquela coisa. O que a gente é de verdade, assim, então... E a gente teve coragem de falar algumas coisas, a gente se define como complexos, incansáveis e inconformados. Acho que isso fala muito do que você me perguntou, assim, eu quero sempre ser isso, assim, eu quero sempre não estar satisfeito, não é só isso. É desgastante? Quase é um motor, 30 né? anos de análise? Sem alta. Fica a dica. É a energia do pensamento flui o tempo todo, né? Não para. Não.
Vai para... Me conta um pouco, a gente tem aqui para fechar aqui, tem alguma coisa da sua infância que você lembra, assim, que você falou assim, eu vou ser um criador quando crescer? Sabe o que eu queria ser? Outro dia eu lembrei disso numa entrevista também. Eu queria ser apresentador de programa de vida selvagem, quando eu era criança. Isso diz muito a meu respeito, eu acho. Você sabe que eu estava... engraçado que eu estava com uma pessoa que estava falando, a gente precisa ressignificar os animais do Brasil, porque tudo negativo, né? Sua anta, você é uma preguiça, o repertório de significado simbólico, né? Simbólico dos animais, da fauna brasileira Sou inteira alucinado com esse assunto. Negativa. Desde criança. Estranho, né? São as coisas estranhas que fazem da gente. E você faz alguma coisa com isso? Não, eu assisto muito programas sobre. Mais uma. Me conta um pouco do seu livro que você trouxe. Pois é, aí eu fiquei pensando, falei, momento de troca, eu ia trazer um livro que me inspirasse no design, mas eu estou vivendo esse momento que eu falei de ler coisas que não são do design. O que você lê de design? Sabe que eu não leio livro de design. Todos os livros que... mas meu não é de design, não é? Branding, né? Branding, não só design. A gente tem uma... Isso é legal falar também. Como eu não me formei em design, eu tinha essa culpa durante muito tempo. Então a gente tem uma biblioteca na Greco física. A gente tem uma biblioteca física na Greco. Acho que são 1.500 títulos de design lá que eu consumia para poder falar de design com propriedade. Tem algum que você totalmente... sem pensar nisso. Eu posso pensar e mandar uma mensagem quando estiver no ar. E eu resolvi trazer um livro que ele tem o nosso design, é o último projeto editorial que a gente fez na Greco, de uma artista, para quem não conhece, que chama Sônia Gomes, que hoje é uma das principais artistas de arte contemporânea do Brasil, que tem uma história que mistura do mundo, projetos espalhados pelos grandes museus, Guggenheim, MoMA, fez a Bienal de Veneza, o Espaço do Vaticano, né? E a gente tem uma história que se esbarra em vários momentos. A gente fez o primeiro catálogo da Sônia, foi numa exposição no Espaço de Cultura e Arte de Belo Horizonte, que se chama Sandra e Márcio, e a gente foi chamado para fazer o catálogo, foi o primeiro prêmio de design da Greco, e aí 20 anos depois a gente faz o livro dela nesse momento em que tanto ela como vocês. A gente percorreu um caminho para fora, né? Sim, ela também é mineira, e foi muito legal, um projeto que a gente fez para Cobogó, com curadoria do Paulo Meada, e aí eu trouxe para você. Mostra aqui, que a galera vai ficar enlouquecida. E é lindo, né? O trabalho dela, eu acho que ela reconta uma narrativa de brasilidade. Com histórias dos outros, né? Porque são os tecidos, E reconta também uma história única que eu acho que a gente deixou de contar, né? Enfim, da diversidade. Isso é para você. Amei. Maravilhoso. Assombrar o mundo com beleza. Olha, essa frase dela é maravilhosa. Tudo é maravilhoso. A beleza tem esse papel, né? Que quando ela é excessiva, ela assombra. A capa é dela, toda vez ela me xinga que eu não falo, porque não foi a gente que criou a capa, foi ela. É incrível, o trabalho é maravilhoso e está tomando uma dimensão, eu acho, né, de artistas brasileiros que vêm desse lugar, assim, de recontar a história brasileira, que eu acho que é incrível. O meu, você parece que não tem ainda. Não, esperei esse momento. Esperamos esse momento. Te falar a verdade, eu estava achando que ele até demorou muito. É verdade. Nós, como amigos, você, anos depois... Anos não, foi... Vou ler. Mas ele tem vou abrir minha sessão, esse vai ser um que eu vou ler. Porque ele traz também, eu acho que um pouco a inquietação que eu... Né, o fato de ter morado fora muitos anos... voltado para o Brasil, falei, gente, o Brasil não vê o Brasil, né? O Brasil não dá valor, eu também sempre fui uma apaixonada, assim, e falo assim, como é que a gente desvenda esse valor todo que está aqui? E é um pouco, né, aquela coisa que quando chegaram os portugueses, que os índios não sabiam o que é. Quando você não sabe ver valor, você não reconhece, né? E vinham aquelas caravelas, a gente não sabia nem que existiam. Então, você não reconhece. Eu acho que o Brasil sofre um pouco disso, né? E tudo é lá fora, tudo é melhor, né? São os festivais, os eventos. Então, acho que aqui eu reconto um pouco essa jornada, que eu acho que a gente está junto nesse lugar, né? De trazer impacto, uma disciplina que é tão importante, Super. Que é importante para impacto de cultura, impacto de negócios, né?
impacto de fazer uma nova amálgama, né, de brasilidade também, que eu acho que são essas conexões que a gente veio aqui fazer. Então, acho que tem estamos juntos nessa jornada. Super. O que você acredita no futuro aí? O que você está vendo? Já que, né, a gente sabe que o futuro chegou. O futuro chegou e eu vou usar uma palavra que eu adoro para definir o futuro, que é o imponderável. Eu sou um devoto do que a gente não sabe que virá, assim. Acho que eu me deixo aberto para isso e abraça, que venha. Que venha Queria com amor. falar que é uma alegria estar aqui com você sabe disso. Admiração e saber que a gente tem pessoas que a gente pode dar as mãos para construir isso tudo que a gente vem tentando fazer. Então, conseguindo. Sempre uma inspiração para mim. Obrigado mesmo. Eu gosto de deixar as coisas públicas. Que bom. Eu estou super feliz, gente. Mais um papo incrível. Gustavo Greco, o nosso grande designer que está aí transformando e levando o Brasil, né, para tantos lugares, trazendo essa brasilidade de uma forma tão intencional, né, e bonita. Então, super obrigada pela nossa conversa. Tenho certeza que a galera vai adorar ouvir. Obrigado, gente. 2 juntos aqui nesse desafio. Muito bom. Foi legal. Gostei. Obrigado.